trouxe um desenho, né, uma concepção artística para a gente ter uma ideia. Isso aí foi numa das grutas lá do Bisnal, que fica em Formosa, em Goiás. E isso foi em julho de 2003. Eu estava fazendo um trabalho pelo Banco do Brasil, lá em Brasília, né? E aí todo final de semana eu pegava e ia para alguma cidade para fazer pesquisa ufológica e tal. E nessa região tinha muita pintura rupestre, né? E eu então decidi fotografar as pinturas rupestres. Para ficar barato, quando eu cheguei na cidade, que é Formosa, eu peguei um mototáxi e combinei com o cara de vir me buscar tal horário. Então eu tinha um certo horário para... janela de tempo. Uma janela de tempo para fotografar, e eram muitas cavernas, né? E aí eu tava com uma bermuda, eu lembro até hoje, uma bermuda marronzinha assim, né? Então as pernas estavam de fora, uma outra camiseta marrom também. E comecei a fotografar. Quando eu cheguei numa determinada caverna, né? Tem aquelas cavernas, umas tem água, outras tem entrada. Aí eu escorreguei para dentro de uma, pisei num negócio de lima assim, escorreguei e caí na caverna, na parte escura. Isso aqui é a concepção. O que aconteceu? Bati em alguma coisa e imediatamente que eu olho assim, tinha uma aguinha, tinha um ser magrinho, com a cabeça grande, parecia uma criança, ali parado assim, mas você via aquela silhueta preta, né? Porque tem a luz clara de lá de fora da caverna. E aonde que eu bati a mão, a cabeça, não sei, foi numa casa de marimbondo, aqueles marimbondo que enrola no cabelo. Eu não, sabe, de nome eu não tô lembrado agora também. E eu sei que eu não sabia se era algum marimbondo que ia me picar ou não, mas cara, eu não fiquei para ver esse negócio. Eu saí dali me batendo todo e correndo pelo mato, e as abelhas atrás, depois que eu fiquei sabendo, quando você esmaga uma abelha, solta uma substância e as outras vêm e começam a atacar. Detalhe da história. Então, se era alguma coisa, eu não fiquei por conta do desespero que eu passei. Aí depois eu queria ir embora, aí eu tentei ligar pro cara, aí o cara disse que não ia vir mais. Aí eu acabei voltando desse lugar que é extremamente ermo para Formosa a pé. Né? E foi um negócio bem marcante. Você tinha quantos anos nessa época? Isso aí foi, deixa eu ver. Você estava saudável. Eu estava saudável. Tava jovem. Era magrelo, né? Andava muito. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei em Brasília, né? Eu peguei o ônibus, voltei para Brasília, fui pro hotel, tomei banho, tinha pedaço de asa e de perna de abelha para tudo quanto é lado. Mesmo tomando banho tudo, no dia seguinte ainda apareceu algumas asinhas, algumas coisinhas na cama. Para você ter uma ideia do negócio. Então, assim, eu acredito hoje que poderia ser, porque não tinha nenhuma criança ali. Não, com certeza não. Entendeu? Dentro da caverna. Sim. E uma das pinturas rupestres que eu fotografei tem um Grey. Né, você vê a cabeça, aquele olho preto, é bem interessante essa pintura rupestre de Formosa. E tem a Pedra do Bisnal lá também, que tem uns discos voadores assim, decalcado na pedra. Nossa. É bem louco. Você região. Aqui tem você colocou umas fotos aqui, umas artes aqui nas cavernas. O que você encontrou lá? Então, Alexandre, nessas cavernas, né, falando especificamente de luminárias, né, elas, como eu te disse, estão sendo pesquisadas ainda, descobertas, né, então assim, o pessoal, principalmente os antigos, né, que habitaram essas cavernas, por necessidade, né, o homem antigo, né, eles acabavam deixando indícios dessa ocupação, né, dessa ocupação que eles tiveram pela região. Artefatos líticos, né, ferramentas e arte rupestre.
Essas fotos desses desenhos rupestres são da região, tá? Eu passei um filtro para poder a gente identificar por que acontece. A arte rupestre nessa região, especificamente, ela é datada de, no mínimo, 2.000 anos, tá? Pode ter até 15.000 anos. Não se tem uma data exata de quanto tem essa arte. Então, ela está muito deteriorada, apesar de ainda existir. E, principalmente em luminárias, carece urgentemente, aliás, de meios de proteção, né? De que isso se torne realmente sítios arqueológicos cadastrados, que eles não são, para que venha a se proteger antes que esse patrimônio se perca, né? E então aí eu fiz são muitas pinturas rupestres, né? Como eu disse, que existem na região. São Tomé das Letras inclui, Carrancas inclui. Elas estão dispostas nem sempre dentro de cavernas e geralmente em cavernas mais rasas ou tocas, que se chamam abrigos, né? Ou lapas, essas coisas, em paredes. E então o que causa a estranheza dessas pinturas rupestres na região? Os historiadores e arqueólogos, eles dividem o Brasil, né? Tem pinturas rupestres no Brasil inteiro, como o Edson colocou, aliás, muito incríveis, né? No Goiás, no Nordeste, com interpretações... São Tomé também tem, sim, até com motivo ufológico também. Exatamente. Então, a interpretação, ela fica, assim... Tem várias linhas, né? Os historiadores, para fechar, eles e arqueólogos, eles separam por tradições, né? Então dizem que ali naquela região deveria ser a tradição de São Francisco dessas pinturas, né? Mas esses desenhos, eles não se encaixam nessa tradição. Porque a tradição São Francisco, eles desenhavam homenzinho, animais, coisas do dia a dia, coisas do cotidiano. E o que causa estranheza, incluindo São Tomé das Letras, são essas interpretações desses desenhos, né? O que elas representam? A gente deve se fazer essa pergunta, olhando para esses desenhos. E aí cabe a interpretação de cada um, né? Mas, de qualquer maneira, levanta muita estranheza, como vocês podem observar aí, né? Você tem aquela imagem de São Tomé? Tenho. Você tem? Essa da Pedra do Disco. Da Pedra do Disco. Tem. É bem interessante para mostrar. Se você tiver umas fotos dessas aqui, ó, você dentro das cavernas, é legal também para o pessoal ver em casa. Então, essa pintura rupestre, já ouviu falar da Pedra do Disco lá em São Tomé das Letras? Não. Eu vou mandar para ele. E aí a gente conta a história lá que, na verdade, ela foi publicada pela primeira vez pelo Tatá, né? Que era um pesquisador lá de São Tomé das Letras, descoberta, né? Isso. E ele já faleceu, tudo. E assim, a pintura, ela era algo nítido, era um disco voador com cúpula. Só que teve um político lá da região que acabou depredando essa pintura rupestre. Ele escreveu em cima da pintura o número, né, de vereador, né, dele. Justamente porque não era um sítio arqueológico protegido e ele é cadastrado, esse aqui a gente vai mostrar. E então foram lá e vandalizaram, né? Então isso se perdeu. É um patrimônio de valor inestimável que se perdeu, né? Uhum. E assim, não só São Tomé, né, tem pinturas que poderiam significar objetos voadores não identificados, como também em outras localidades que tem cavernas e tal, vez ou outra você encontra seres com capacete, seres com antenas, né? Então, no mundo todo a gente vai encontrar esse tipo de coisa. Não necessariamente o tripulante do OVNI mora lá na caverna, mas pode ser que tenha alguma caverna que eles usam como base de operações estratégica para atuar ali na região. Mas certamente os primitivos que habitaram esses locais, eles deixaram registrado os seus avistamentos, seus contatos de alguma forma. E aí, como a gente está falando de pinturas, né, rupestres, tem algumas aqui, ó, Tanzânia, lembra um ser com um capacete luminoso. No México, aqui, ó, o capacete e os seres dando um tchauzinho, né? É curioso mesmo. Aqui, ó, Índia, também com capacete. Vai vendo. Tem muita coisa interessante. Esse aqui já é uma escultura
da Guatemala, que traz um ser com um capacete, soltando um jato de respiração pela boca. Por quê? Porque ele está com um tubo de ar nas costas ligado nesse capacete. E aqui dentro a gente enxerga o rosto humano, né? Parte do rosto, do olho, da sobrancelha, de um ser humano que está dentro de uma roupa espacial. Aqui em Utah, lá nos Estados Unidos, né? Seres com olhos grandes, né? Parecido com Grace, ou com capacete e antenas. Que lembra muito esse tipo aqui, né? Que é o mais comum. A Vondina é o exemplo mais clássico do Grey, né? A Vondina é uma denominação dos aborígenes australianos para a deusa da Via Láctea, né? Então eles pintavam também nas cavernas, e o que poderia ser um Grey, né? Aqui, ó, vamos mostrar aqui, ó. Poderia ser... Ó, já apareceu ali na câmera, na outra câmera. Agora de caverna, eu queria assim, antes da... Ramando Arte, legal. Não sei se ele vai querer... Vamos mostrar a arte. Coloca lá. Depois eu vou contar um negócio da Ilha de Páscoa aqui, que é interessante nas cavernas que tem lá. Explica aí, então. Falando bem no microfone, por favor. Tá. Então, se você puder pular a próxima, acho que é melhor começar na próxima. Tá bom. Então, essa é a pintura rupestre da Pedra da Nave. Ela é um sítio arqueológico cadastrado, né, no IPHAN, e que foi vandalizado. Então, isso é uma representação artística, porque ela não existe mais. Mas como que a gente sabe que ela era assim? Né, de acordo com Edson, e que muito antes conheceu o oriental Luiz Noronha, que é o Tatá, falecido ufólogo e pesquisador lá de São Tomé das Letras, por 50 anos pesquisou a região e ele documentava todas as pinturas que ele achava, e cavernas e tudo, só que como ele não tinha muito acesso à máquina fotográfica, ele desenhava. E ele tem um livro dele lá que ele coloca essas pinturas que ele achou na região. E inclusive, se vocês puderem depois, até eu recomendo para vocês o título, para vocês... Deixa eu ver a pintura ali que foi feita. A última foto. É a última? Não, a última. Pode botar a última. O que seria isso? Essa já é a toca do Chico Taquara, é uma outra então coisa, volta lá uma pra história. É outro sítio arqueológico. E aí a da Pedra da Nave, se puder voltar na segunda... Então ela é cadastrada, então ela não existe mais, mas então o oriental Luiz Noronha, ele desenhou isso daí. E foi comprovado por um outro ufólogo que ainda conseguiu fotografar ela antes de ser vandalizada, que é o Paulo Aníbal. Eu consegui uma foto com ele e por isso que conseguiu confirmar que realmente o objeto tinha esse formato. Hoje em dia o tucano ainda você consegue observar, o tucano. A cobra já não existe mais e a nave não. Isso já chama muita atenção porque para os próprios arqueólogos intitularem um sítio arqueológico como Pedra da Nave, para mim já diz muita coisa. Pedra da Nave, né? Então já diz muita coisa. E qual que é a interpretação? Você quer falar ou você quer que eu fale? Então, uma das interpretações é o seguinte, o tucano, ele voa. Então, era para significar que aquele objeto voador não identificado em forma de disco, com cúpula, voava. E a serpente era o movimento que o objeto fazia, né? Serpenteando, fazendo um movimento ondulatório, né? No seu voo. Né? Pode ser uma explicação para isso. Você tem alguma outra? É só complementando. A utilização da cor amarela na pintura, remetendo a alguma coisa iluminada. Eles não tinham a referência de luz, mas eles tinham a referência de iluminado, que era fogo, né? Então eles utilizaram a cor amarela. Também para mim isso chama muita atenção. E aonde ela está disposta mais ainda, ou seja, embaixo ali, né? Desse aparelho, entre aspas, e na cúpula. Também você pode observar ali ao lado esquerdo do objeto uma estrela. Ela também está em amarelo. Então pode remeter que é um objeto que veio do céu. Ou remeter que é uma coisa celeste. Isso. Ou talvez pode ser também, tem uma outra explicação, a nave quando ela foi embora, quando ela singrou o céu, o espaço, ficou apenas aquele brilho, né?
aquela estrelinha Sim. luminosa. Também tinha essa explicação. Então eles usavam, na realidade, quem fez, provavelmente os índios cataguás, foram os autores dessa pintura, eles usavam o que eles tinham de referência, para tentar dar um sentido naquilo que eles estavam vendo, que era os elementos da natureza e, né, do firmamento. Legal, bem legal. E aí tem a foto dela mais em zoom ali, né, dessa própria nave. Então esse é um sítio arqueológico cadastrado lá no IFAM, em São Tomé das Letras, a 6 quilômetros da cidade. Ali já é uma outra... Tem 14 sítios cadastrados só em São Tomé das Letras. Cadastrados, fora os que não estão cadastrados. Em Luminárias não tem nenhum cadastrado. Então, ou seja, a região é lotada dessa patrimônio aí, né, arqueológico. Aí aquela última foto, se você me permitir uma rápida explicação, é a toca do Chico Taquara, que foi um morador de São Tomé das Letras, que alegadamente ele tinha poderes sobrenaturais. O Em vários aspectos. Chico Taquara. Ele é muito conhecido lá, Ah. se vocês quiserem até depois Mas a gente pode falar. tá lá ainda? Não, ele Não, já faleceu faleceu. em 1920, se eu não me engano. Tá bom. E É aí que ele é muito conhecido, É. você falou, ele é muito conhecido. Não, a história dele, né? Verdade. história, tem a razão, história do Chico dele. Taquara. Desculpe, perdão. E aí ele habitava, ele era um ermitão e ele habitava as tocas da região ali de São Tomé das Letras, especificamente, naquela serra, né? A Serra das Letras ali. E essa é uma das tocas dele que tem pintura rupestre. Essas pinturas aí estão lá, né, nessa toca dele, projetadas na parte de cima. Da laje. Agora tem um detalhe. Geralmente, quando você tem alguma coisa pintada, pintura rupestre, no teto da caverna ou numa laje, mas na parte superior, é porque os primitivos eles queriam falar que aquilo ali era algo ligado ao celeste ou à espiritualidade deles. Poderia ser um deus, alguma coisa assim, ou até um fenômeno astronômico. A passagem algo superior, a né? passagem, por exemplo, de algum cometa, né, alguma coisa assim. Então, quando está no teto, quando vocês visitarem uma caverna que tem pinturas rupestres, percebe isso. Se tiver alguma coisa no teto, pode ser que tenha coisa ufológica ali, astronômica ou espiritual. E o que está em volta da caverna são cenas cotidianas da tribo. Então você vai encontrar ali caçada, guerra, cena de sexo, por exemplo, vai estar tudo ao redor da caverna. E que poderes tinha o Chico Taquara? Vocês sabem? Falar? Pode falar. Ele, assim, são... Lendas, claro. Lendas. Mas Histórias. acontece que o Chico Taquara existiu mesmo, tem foto dele, Uhum. né? Agora... 1920. Ele morreu, ele faleceu em 1920. Se eu não estiver enganado, é próximo dessa data. Ele tinha poderes, por exemplo, alegadamente de controlar os animais. Os animais dele andavam com ele. Então ele diz que ele ia na cidade comprar mantimentos, alguma coisa assim, pegar mantimentos, não sei. E ele fazia um círculo de um lado, deixava certos tipos de animais, os bois para um lado, os bezerros para o outro, e os animais respeitavam. Ele alegadamente era curandeiro também, né? Era reconhecido como curandeiro e teve situações de ter um parto na zona rural lá, a 10 quilômetros da toca dele, e o marido da senhora que estava ali tendo parto, né? Tendo filho, ele veio rapidamente a cavalo até a toca dele e pediu a ajuda dele, por favor, a criança tinha dado alguma coisa errada, acho que quando a criança vira, né? Alguma coisa assim. E o Chico falou, tá bom, vai que eu já tô indo. E disse que o senhor até se ofendeu, né? Poxa vida, ele podia vir, né? Uma emergência e tal. E aí quando o cavaleiro chegou lá, o esposo lá chegou, a criança já estava nas mãos da mãe e já com saúde. E ela falou, o Chico esteve aqui, me ajudou, salvou. Então, alegadamente, ele tinha esses poderes de estar num lugar e depois estar no outro. Olha que curioso, hein? Entre outros, né? E ele conhecia Entre muito outros. ervas, né? Porque estava ali no mato. Tudo. Curandeiro, Então, né? Por isso que era um curandeiro bem procurado na região.
Bem interessante, hein? Muito, muito boa essa história. Chico Tem a Taquara. foto dele, depois eu E mando. assim, o pessoal falava que ele tinha contato com os seres lá das cavernas. As cavernas, né? E na realidade outra coisa estranha, só pra fechar a história dele. Ele apareceu em São Tomé das Letras, parece que com 18 anos. Ele simplesmente apareceu lá. Ele não era de nenhuma família de lá, não se sabe de onde ele veio, e ele desapareceu. Ele não morreu, não acharam o corpo dele, ele desapareceu do dia pra noite. Ah, não teve um velório. Não teve. Ele Mas desapareceu. isso é real. Não é Real, uma lenda. real. Sim. Não sabe se A ele existência morreu, dele, se ele sim. sumiu. Agora, aconteceu. o que aconteceu, Se foi abduzido, não dá pra saber. aí, Eita, a lenda. se ele foi pra outro lugar... Quem aí conhece a Esse- história do Chico Taquara? Esse Não, aí acho que só o Chico Taquara dá um programa aqui, né? Só o esse Chico é um bom Taquara dá convidado, um hein, pra taco. gente trazer aqui um, Se sei lá, conseguir localizar ele, né? deve estar vivo em algum lugar. Ou um filho dele tem alguma coisa assim? Não acharam. Não Nem o tem parente. nenhum parente. Ele era um Nem naquela ermitão, época. né? Ele Ele era um vivia ermitão. sozinho. Tem a foto dele aí, mostra aqui no celular mesmo pra gente. Por favor. Deixa eu ver se eu acho. Acho que eu tenho. Curioso, hein, esse caso aí. curioso.